Olá, amigos. Pontualmente 18h30. Estamos começando mais um Era Uma Vez. Como estão todos? Mary, como vai? Muito bem-vinda. Prazer em tê-la conosco aqui. Mais uma vez o nosso Era Uma Vez. Lígia, Alina, olá, como vão? Como sempre, enquanto o pessoal vai entrando, vamos explicando. Esse era o Era Uma Vez, nosso site de contação de história para adultos, histórias da gastronomia, e hoje com uma história deliciosa sobre o que comiam e como cozinhavam os navegantes da Era das Descobertas. Terminando a nossa live aqui, publicarei os ingredientes e utensílios necessários para que no domingo estejamos todos juntos no Nós na Cozinha, cozinhando o breakfast, o brunch de domingo para toda a família. Para esse domingo, um avocado toast, uma torrada com manteiga de abacate e um drink espanhol chamado barranquillo, que vocês vão adorar, à base de café, para esse frio danado que está fazendo aqui. A qualquer momento, vocês podem acessar o nosso... Mira, bem-vinda! Podem acessar o nosso podcast ou o nosso canal no YouTube. Ambos têm o nome de Papo de Cozinha. No YouTube vocês vão encontrar mais de 120 receitas fáceis e práticas. No podcast, pequenas historinhas de 4 minutos para vocês se divertirem, para vocês poderem cozinhar alguma coisa rápida. Oi, Carol, como vai? Beijão para você. Bem-vinda. Certo, pessoal? Estamos aqui todos e vamos começando então a nossa live de hoje. Nossa live de hoje, como falei, conta a história das descobertas e principalmente do que essa gente cozinhava e comia. Mas antes disso, é importante a gente entender o que era uma caravela. Caravela não é aquele barco gigantesco com 4 mastros, 2 castelos, um na popa e um na proa. Na verdade, os portugueses tiveram uma ideia genial com as caravelas, que a caravela era o Volkswagen dos barcos. A caravela é isso aqui, ó. Olha que coisa bem bolada. Essa é uma típica caravela portuguesa. Estão vendo? Henry, bem-vindo. Ela era um barco rápido, 2 mastros, um convés, um castelinho na popa, pequeno, 20 metros de comprimento, uma tripulação de 40 a 60 pessoas, podia carregar, e Márcio, muito bem-vindo, umas 50 toneladas. Já uma nau, e isso é que a gente sempre pensou que fosse uma caravela, na verdade era uma nau. Isto é uma nau. Aí nós estamos falando de algo que começava em 20... Sussu, bem-vinda! Começava... João, bem-vindo! Começava em 20 metros de comprimento, 3 ou 4 mastros, castelo na popa e na proa. Tinha muitas vezes mais do que um convés, como essa que nós estamos vendo aqui. E capacidade de 190 a 220 pessoas e podia carregar até 500 toneladas. Eu chamo a atenção de vocês para o espaço, os 2 convéses de baixo, dedicado a carregar comida. Olha só. Tomás, bem-vindo. Isso é o importante, assim como na caravela. Olhem o espaço dedicado a carregar comida.
praticamente toda a nau inferior. A outra coisa que chama a atenção, tanto uma como outra, você só vê o quarto do capitão no castelo de popa. E as tripulações, onde dormiam? Espalhadas pelo navio. Para que vocês tenham uma ideia, uma caravela prontinha para, como eu disse, 40, 60 pessoas, custava o equivalente a 75 quilos de ouro, que na época equivalia a 758 mil escravos. Em dinheiro de hoje, alguma coisa como 30 milhões de reais, né? O que também nos permite calcular que um escravo custava a insignificante quantia de 40 reais. Tudo com base na cotação do ouro, né? Para que vocês tenham uma ideia, Colombo sai da Espanha com a nau Santa Maria e as caravelas Pinta e Nina. Já Cabral, na frota cabralina, tinha 9 naus, 3 caravelas e uma navetinha de mantimentos, só para mantimentos. A vantagem da caravela, por ela ser pequenininha, Celinha, bem-vinda, muito bem-vinda. Marcelo, Tom, estão com Tomás, bem-vindos. A grande vantagem da caravela é que ela era tão pequena que ela podia fazer uma manobra que quem navega conhece bem, que chama bolinar, que é navegar em zigue-zague quando não tem vento. E como ela usava essas velas latinas triangulares, ela ia navegando em zigue-zague, contra e favor o vento, e com isso ela conseguia andar. E ela era tão pequena que no desespero ela podia ser empurrada a remo. E daí vem a genialidade dos portugueses, né? De terem bolado um navio pequeno. Ele não aguentava o Pacífico, que era um mar bravo, mas foi com as caravelas que os portugueses desbravaram o Atlântico e andaram pelo Atlântico inteiro. Agora, antes de falar do que comiam os bravos navegantes, eu quero falar de uma outra classe de navegantes dessa época, que eram os piratas. Aí, pessoal, quem já está aí, usa o foguetinho, o aviãozinho aqui de baixo, ó, tá bem aqui embaixo. Convido os amigos para participar, para ouvir a nossa conversa de hoje de naus, navegantes e comida. Os piratas. Sim, tivemos piratas e não foram poucos. E inclusive tivemos muitos piratas nas costas brasileiras. E mais ainda, tivemos alguns piratas de uma classe muito característica do mundo português e espanhol. Eram judeus que foram perseguidos pela Inquisição, tiveram a sua vida arruinada pela Inquisição, conseguiram fugir e vieram para a costa brasileira ou foram para o Caribe, e lá se tornaram piratas para assaltar principalmente as naus espanholas e se vingar dos governos que os tinham arrasado. Luiz, Mary, muito bem-vindos, prazer em tê-los aqui conosco. Eu quero falar do primeiro e maior deles. Foi um pirata chamado Moses Cohen Henriques, e ele tinha um irmão chamado Abrão. Eles fugiram da Inquisição de Portugal e passaram a frequentar. Eles foram parte da tripulação de diversos piratas até que juntaram algum dinheiro e montaram o seu navio. Eles se associaram com um almirante holandês chamado Piet Pietersen, na verdade um grande herói naval holandês, e juntos fizeram o maior saque jamais feito contra a Armada Espanhola. Eles roubaram todo um carregamento de prata na Baía de Matanza, em Cuba. Os navios pagadores espanhóis que estavam voltando para a Espanha
com todo imposto arrecadado em prata na América do Sul, e amealharam a insignificante quantia, em valores de hoje, de $1 bilhão. Machado, muito bem-vindo. $1 bilhão. Pois o seu Moses, a essas alturas, salve, vem para o Brasil. Nesse momento, Recife era dominada pelos holandeses, compra uma ilha ali em Recife, não por acaso a ilha de São José, onde hoje está o Centro Velho de Recife. Essa ilha era dele, era de um pirata. Ali ele monta a base dele. Os holandeses o tinham como um grande aliado, afinal ele levantou miseravelmente $1 bilhão, né? O nome dele, aliás, está entre os signatários de doadores que fizeram a primeira sinagoga das Três Américas, que está lá em Recife, né? E a partir do Brasil e da ilha dele, ele saqueou mais de 500 navios portugueses e espanhóis. Com a expulsão dos holandeses, ele voltou para o Caribe, onde trabalhou com Henry Morgan, o terrível Henry Morgan, e depois ele desapareceu. E ninguém sabe, estima-se que ele esteja enterrado na Jamaica, mas ninguém sabe ao certo. Quero falar de um outro pirata, esse é um pirata inglês, que andou também por costas brasileiras, que é esse senhorzinho aqui, William Dampier. Ele foi um pirata inglês. Ele ficou órfão aos 13 anos de idade, embarcou clandestinamente para o Caribe e até os 20 anos ficou pulando de um barco para outro. Ana, bem-vinda, grande chefe Ana Ferraz, grande mestra dos pães, entrando aqui com a gente, muito prazer. Em 1679, como pirata, ele andou pelo mundo inteiro. E ele tinha uma curiosidade, ele era um escritor obsessivo. Ele mantinha um diário. Nas várias vezes que ele naufragou, ele manteve esse diário junto ao corpo e tudo que ele viu estava anotado nesse diário. E, claro, como pirata, ele foi preso diversas vezes. Numa das vezes, em 1694, na Espanha, durante um ano, ele transformou esse diário num livro chamado A New Voyage Around the World. Pasmem, o livro foi um mega hit de venda já naquela época, né? Porque ele mostrava esse mundo novo. E, na verdade, esse livro acabou influenciando títulos que falavam de outros viajantes, como as viagens de Gulliver e Robinson Crusoe. Quer dizer, leitores desse livro se inspiraram em escrever Gulliver e Crusoe. O Dampier, na verdade, ele parecia um Anthony Bourdain. Ele era um cara que chegava num lugar, ia nas aldeias, queria conhecer ingredientes. Zé, bem-vindo! Queria conhecer ingredientes, queria saber como eles cozinhavam, o que eles faziam, e ia escrevendo tudo no diário. Eu vou contar de algumas anotações que esse cara fez. Imaginem, são as primeiras anotações sobre estas coisas que a gente conhece. Na Baía do Panamá, ele relata uma estranha fruta verde de consistência cremosa que os nativos misturam com limão e pimenta. Ele, na verdade, estava descrevendo a primeira vez a receita de guacamole. Nas Filipinas, ele anota que as mangas não maduras são picadas, depois curtidas com sal, vinagre e cravos. O que ele estava fazendo era mais nada do que descrever pela primeira vez o chutney. Cláudia, bem-vinda, né? Uma outra descoberta teve até consequência histórica. Ele descobriu uma fruta que ele dizia que tinha consistência agradável, sabor delicioso, parece um pão doce,
é muito nutritiva e cresce praticamente sozinha. Ele chamou-a de fruta-pão, breadfruit. Nós estamos falando da fruta-pão. A coroa inglesa, que precisava muito de comida para o seu pessoal, aparelha um navio chamado Bounty para colher e levar lá para as Índias Ocidentais 100 mudas da planta, para plantar lá e ela ter comida. A história do Bounty a gente sabe no que deu e aonde foram parar essas mudas de fruta-pão, né? Na China, ele anotou o curioso hábito local de se comer usando palitos. Também descreve a menor laranja que já vi, que eles chamam de kumquat, laranja dourada, além de um estranho molho preto, extremamente salgado, que eles utilizam em todos os seus pratos. Era só o shoyu. Numa passagem pelo litoral brasileiro, conheceu e descreveu uma interessante fruta da qual se consome a noz e despreza-se a carne. E estava ele falando: Sandra, bem-vinda, você chegou bem na hora que o Dampier descobriu o caju no Brasil. Lembrando que caju na linguagem tupi quer dizer ano. Os índios tupi contavam o ano a partir da floração do caju. Ainda tomou emprestada a palavra barbacoa, né, e traduzia para o inglês barbecue, explicando o que era a técnica de grelhar a carne que ele conheceu no Caribe. Foi honrado, foi comissionado pela coroa a comandar um navio da marinha, o Roebuck, e, pasmem, esse navio naufragou por causa de um vazamento, que era imperdoável na época. E isso levou ele como navegador, como capitão à ruína, né? Ele acabou virando empregado de uma linha comercial, ia para a Ilha da Madeira buscar vinho para os ingleses e morreu pobre, esquecido. Ele foi reabilitado quando Darwin declarou que o livro de viagens dele foi fundamental para as descobertas que Darwin fez. E quero falar de um terceiro pirata, também um holandês que andou aqui pelo Brasil, na época que os holandeses estavam em Recife, que é esta simpática figura aqui, conhecido como Roche, o Brasiliano. Ele era um espanhol, a Inquisição matou toda a família dele, e ele foi pirata de 1654 a 1671 aqui pelo Brasil, né? Ele seguramente foi um dos piratas mais cruéis que a história da pirataria conheceu. Ele tinha um ódio tamanho aos espanhóis, mas tamanho, que cada vez que ele prendia um espanhol, ele amarrava o cara, cortava o braço do cara fora. Enquanto o cara se esvaía em dor, ele fazia uma fogueirinha na frente do cara e assava o braço do cara na fogueira. Oi, Adrian, bem-vindo. Outra mania dele era te convidar para beber. E se você se recusasse, ele te matava, assim, direto, rápido. Ele andou por aqui, ele foi mercenário na Bahia na época da primeira invasão holandesa. Depois atuou com Henry Morgan no Caribe e também sumiu. Mas vamos voltar aos nossos navegadores. E eu quero começar com uma descrição de um espanhol chamado Rafael Varón, que viajou num desses navios que fazia a rota Europa-América. Vamos lá. Foi muito difícil obter uma das escassas cabines privadas. Como vocês viram, quase não tinha. Ana Luísa, muito bem-vinda. Quase não tinha cabines, né? E as cabines tinham um espantoso tamanho de 2 metros quadrados. O grosso da área disponível da nau era ocupado por mais de 1.000 quilos de comida, apetrechos de cozinha e barris de água, vinho, vinagre e azeite. Os odores a bordo eram nauseabundos. A água, depois de 2 semanas, tinha gosto de lodo e o vinho de vinagre. Ratos, piolhos e baratas eram os nossos maiores companheiros, especialmente na hora de dormir.
privacidade não havia nenhuma e nossas necessidades eram feitas em público. Mas isto tudo era mais do que recompensado pelos altos lucros do ouro e da prata. Isso era como era um navio. Aqui eu tenho uma ilustração da época que mostra o que era uma caravela. E é bom porque na medida que ela tem figuras humanas, vocês têm uma boa proporção do espaço. Olha a largura de uma caravela comparado com os homens que estão trabalhando nela, né? Isso dá uma boa ideia para vocês do espaço disponível, do espaço que 60 a 90 homens dividiam na caravela. Estão vendo? Terrível. Oi, Cláudia, como vai? Bem-vinda. Chegou na hora das caravelas aqui. O espaço era mínimo, as condições de higiene eram um terror. E a nau, as caravelas eram apertadas, mas numa nau eles chegavam a dividir a despensa em 3 partes. Uma era para os homens da infantaria e civis e eventuais passageiros, uma para a tripulação e tinha uma pequena despensa só para os oficiais. Normalmente, a embarcação tinha um dispenseiro e se era uma frota, na nau capitania seguia o chefe dos dispenseiros, que em espanhol ele era conhecido como tenedor de bastimentos. Nini, bem-vindo, muito bem-vindo. E a função principal do tenedor de bastimentos era o controle e a guarda da chave das dispensas, né? Esse cara era um cara vital. O pavor de fogo a bordo era enorme, o pessoal tinha horror a fogo, mas ainda assim era permitido o fogo a bordo, você podia ter o fogo a bordo. Espalhava-se pedras e areias e se fazia fogo. Aqui a gente tem a imagem de uma cozinha de uma nau típica, né? Vocês veem aqui uma mesinha baixa, né? Da altura dos joelhos de uma pessoa. Aqui assim um cercado com as pedras e aonde era feito o fogo. E era assim que o cozinheiro se virava aqui no Manaus para cozinhar para até 200 pessoas. Nessa cozinha aqui o cara tinha que se virar. Basicamente ele fazia a comida dos oficiais e de eventuais civis e convidados, e todos os marujos tinham a sua ração e se viravam para cozinhar e comer pelo navio, né? Você tinha alguns hábitos alimentares que eram meio clássicos na época. Domingo e terça era dia de carne fresca de boi, no começo da viagem, enquanto tinha carne fresca. Depois ela virava carne seca. Arroz era servido uma única vez por semana, na quarta-feira. Nos outros dias, peixe seco e cozido ou de grão de bico ou de milho, né? Dependendo se a embarcação estava fazendo América, Europa, América, era ou grão de bico ou milho. Terça, quinta e domingo também era dia de distribuição de queijo enquanto tinha. Normalmente o queijo não durava, ou ele estragava ou ele terminava durante a viagem. Qualquer dia da semana havia biscoito, carne salgada e tocinho defumado. O tocinho, aliás, fornecia toda a gordura que o pessoal usava para cozinhar. Quero falar do biscoito. A palavra biscoito vem do latim biscotto, cozido 2 vezes. Isso foi uma técnica que padres italianos desenvolveram de fazer um biscoito de farinha e água e recozê-lo. Com isso, ele ficava mais imune à maresia e durava um pouco mais de tempo, né? E era a essência das naus. As naus eram entupidas de biscoito, né? Porque ele aguentava bem a viagem. Para os doentes, tinha um pouco de galinha, biscoito branco, lentilha e, eventualmente, um pouquinho de açúcar.
Alho era proibido para os doentes e largamente consumido pela tripulação. Água era quase que livre, numa viagem se calculava 2 litros por tripulante dia, mas como dissemos, depois de 2 semanas o gosto de lodo da água era insuportável. O vinho era distribuído livremente para oficiais que tomavam puro. Era um vinho com alto teor alcoólico, porque assim ele se conservava mais. E cada marinheiro recebia meio litro de vinho por dia, que tomava diluído em água para ele durar o dia inteiro. Aqui vocês têm a ração semanal de um marinheiro inglês. Nós vemos lá a farinha, o caldo de carne, as carnes secas, os pedaços de queijo e os biscoitos. Atenção, isto não é a ração diária, isto é a ração semanal. Isso era dividido por 7 dias e o bichinho tinha que se virar. Ele podia obter um pouco mais de biscoito, né, e um pouco mais de vinho, mas basicamente era isso que ele obtinha por semana para comer. Gostoso, não? Mas na verdade o grande drama de uma viagem... Karina, muito bem-vinda, como vai? O grande drama de uma viagem no Atlântico era o escorbuto, o mal das gengivas, né? Ruggiero, bem-vindo. Tem uma gravura da época, na verdade é uma gravura inglesa que mostra bem o que era o escorbuto. O ser humano é um dos poucos animais que não sintetiza a vitamina C, né? Ele, na verdade, tem que obter toda a vitamina C de fora. A maioria dos animais consegue sintetizar a vitamina C da comida que come. O escorbuto, a falta aguda de vitamina C, se caracteriza, num primeiro momento, por uma inflamação enorme das gengivas, purulenta, que faz os dentes caírem. E vocês têm que imaginar isso numa situação em que o cara estava comendo aquele biscoito duplamente cozido e comidas secas, com os dentes moles e inflamados. O escorbuto chegava a matar tranquilamente 30% da população de um navio. Podia matar tranquilamente 30% da população de um navio. Era um negócio terrível, 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 terrível. E só em 1753, um médico inglês chamado Lind conseguiu provar que bastava você levar frutas a bordo, que eram evitadas porque estragavam rápido, né, para resolver isso. Eu quero mostrar o rol de mantimentos que um barco espanhol que ia sair da Espanha para a América do Sul levava. Biscoitos ordinários, 900 quintais. Só para vocês entenderem, um quintal são 100 quilos, uma pipa é meio tonel, um tonel são 1000 litros e uma botija 4,5 litros. Lugelman e João, bem-vindos. Então vamos lá. Biscoitos ordinários, 900 quintais, biscoito branco, 100 quintais, vinho, 140 pipas, vinho do comandante, 20 pipas, azeite, 280 botijas, vinagre, 14 pipas, cebola, 5 quintais, sal, 2 quintais, alho, 1 quintal, açúcar, 3 quintais, mel, 1000 potes de 500 gramas, grão de bico, 15 pipas gigantes, arroz, 6 quintais, queijo, 8 quintais acomodados em barris, carne salgada, 63 quintais, toucinho, 40 quintais, atum e bacalhau, 63 quintais, secos, é claro, sempre secos, né?
água para uso 40 pipas, água para consumo 200 tonéis, 8 arcos de ferro por pipa para fixação e sustentação, 8 cabras, 10 galinhas, 6 porcos e suas respectivas rações. Quando eles conseguiam fazer paradas, que ou eram nas Canárias, ou na Jamaica, ou na Nicarágua, ou em Honduras, se embarcava mais víveres, animais vivos, e depois da descoberta do Lind, laranjas, e começou a embarcar tortas feitas de mandioca, que substituíam pão de trigo. Elô, Malu, um quintal são 1.000 quilos, são 100 quilos, Salinha. Um quintal são 100 quilos. Uma pipa é meio tonel, um tonel é 1.000 litros, tá? E uma botija é 4,5 litros, não é? Para resolver o problema da água, teve um capitão espanhol chamado Pedro Fernandes. Ele inventou um coletor de água de chuva. Você tem que lembrar que no Atlântico chove muito. E quando dava aquelas chuvaradas mesmo, Laura, muito bem-vindo, ele chegava a coletar até 300 botijas de água. Os portugueses usavam, depois do descobrimento do cacau, sementes de cacau para aromatizar a água e torná-la um pouquinho mais apetecível. O vinagre, vocês viram que tinha uma quantidade de vinagre absurda, porque ele não era tempero. Na verdade, o uso dele como tempero era a menor coisa que se fazia dele. Ele era usado como desinfetante e detergente. Não vamos esquecer que até o século XVIII o vinagre era o ácido mais forte que o homem conhecia, né? Então o vinagre tinha um uso extremamente sortido. A cozinha não era extremamente criativa, como a gente viu. Os navios ingleses tinham uma fama de cozinhar um pouquinho melhor, mas ainda assim a cozinha era aquilo lá que a gente viu. Oi, Priscila, bem-vinda. Prazer tê-la aqui conosco. Você chegou justo na hora que a gente falava dos cozinheiros das naus portuguesas, né? Nos reinos do Oriente, naqueles navios que navegavam... Guilherme, bem-vindo, muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco. Naqueles navios orientais que navegavam pelo Mediterrâneo, a cozinha era muito boa, muito luxuosa. Mas esses navios nunca cruzaram os oceanos, eles ficavam pelo Mediterrâneo. E a base da culinária era cozido, ensopado, e nas vésperas de dia santo se grelhava alguma coisinha. Já os piratas eram mais liberais na sua cozinha, né? Eles... olha aí, o Centro Yoga, bem-vinda, que prazer tê-la aqui. Para beber rum, né? Como a água era ruim, né? Eles preferiam tomar rum. Com o rum eles misturavam açúcar, água e noz moscada e faziam uma bebida que todo pirata do Caribe conhecia, chamada bumbo. Ossos de tudo quanto é animal e peixe consumido pela tripulação eram guardados, porque às sextas-feiras se fazia o Pirate's Bone Soup, que era um caldo com todos aqueles ossos eram misturados com cebola e alho. Alessandra, muito bem-vinda. E tudo aquilo era cozido num caldão das sextas-feiras, que era conhecido como bone soup, a sopa de ossos. O prato de gala dos piratas, de gala magna mesmo, era o salmagundi, né? O salmagundi é assim, quando eles conseguiam pegar uma tartaruga marinha, essa carne era guisada, misturada com gordura de animal, pedaços de peixe em conserva, cebola e ovos cozidos e temperada com azeite. Dava isto aqui. Onde está? Onde está? Isso é o salmagundi. Ele ainda é servido no Caribe.
Ó, isso é o salmagundi. E tudo quanto é tempero que o chefe tivesse a bordo, tudo isso era servido num grande prato de barro, né? Então você vê que os piratas eram mais bonzinhos na sua comida, né? Voltando à questão do escorbuto, a gente nunca estuda isso. A gente nunca estuda isso direito. Mas Vasco da Gama reporta que na sua viagem à Índia, em 1498, simplesmente metade da tripulação foi acometida pela doença. E dos 190 marinheiros, 54 morreram. É uma coisa muito... Aliás, a viagem de Vasco da Gama tem uma outra coisa muito interessante. Era a primeira grande viagem de circunnavegação e se esperava muito dessa viagem, como aliás aconteceu, né? Porto, bem-vindo. O rei Dom Manuel mandou que a cidade do Porto desse para Vasco da Gama toda a carne que tinha na cidade. Paulo, muito bem-vindo. Tudo que tinha na cidade de víveres e carne foi dado para aparelhar a armada de Vasco da Gama. Sobrou na cidade do Porto, as tripas do boi, a dobradinha. E a população não teve outra saída que não fosse se virar e criar uma receita de dobradinha à moda do Porto, que é a nossa dobradinha, que foi criada, então, só para a gente entender, porque o rei Dom Manuel, o venturoso, né, levou toda a comida. Tanto é que os nativos do Porto até hoje são conhecidos como tripeiros. E a nossa receita de dobradinha daqui, que aliás eu adoro, simplesmente adoro, nasce dessa circunstância de na cidade só terem as tripas, né, a dobrada, o terceiro estômago do boi, né, para se cozinhar, e foi criada a receita de tripas à moda do Porto. Aí, ó, o Porto disse, pois é, para vocês saberem por que nasceu, então. E agora eu quero contar para vocês como funcionava no navio espanhol a refeição. Próximo do meio-dia, colocava-se os mantimentos e uma prancha no convés e os pratos de madeira ladeados por pedaços de biscoito. Estou falando aqui dos oficiais, né? Um pajem então gritava: "Tabla, tabla, senhor capitão e mestre buena companhia. Tabla apuesta, vianda presta. Vive el rei de Castilha por mar e por tierra. Quem lhe diera guerra, que lhe cortem la cabeça. Quem no difere, amém. Que não lo deem beber. Tabla em buena hora, que no vinere, que no coma." Os marinheiros gritavam amém e lançavam-se a carne com as suas facas. Em mesa à parte, comiam o capitão, o mestre, o piloto, o escrivão e o capelão. Em outras mesas, passageiros e oficiais. E espalhados pelo navio, em qualquer canto, a tripulação toda. Eu não sei se vocês notaram, mas eu quase não falei de peixes aqui. E quando falei, Emílio, muito bem-vindo. E quando falei, foi de peixe seco. Meu Deus do céu, os caras estavam no meio do mar. Por que não pescavam? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que não havia consumo de peixe fresco? É algo incompreensível, simplesmente incompreensível, né, que não houvesse consumo de peixe fresco nos navios, sejam portugueses, sejam espanhóis. Novamente, nos navios orientais, dos países orientais, se pescava no Mediterrâneo, havia o consumo de peixe fresco,
Ô, Felipe, bem-vindo, que saudade. Emílio, muito prazer, muito bem-vindo. Os portugueses e espanhóis não pescavam. Aliás, dos portugueses nós temos um episódio que o hábito de não pescar matou muita gente. Vamos nos mover para 1867, Guerra do Paraguai, retirada da Laguna. 1.300 soldados do Exército Brasileiro passaram fome e necessidade perseguidos pelo Exército Paraguaio. Metade deles morreu ou de fome ou de doenças em pleno Pantanal do Mato Grosso, um dos maiores celeiros de pescado do mundo. O pessoal passando fome, vocês conseguem... Pantanal é um lugar que você pega o peixe com a mão. E eles conseguiram passar fome e não pescar. Quer dizer, é algo realmente incompreensível. Já estudei, já pesquisei, não consegui concluir corretamente o porquê do não hábito de pesca dos navegantes portugueses. Marcelo, muito bem-vindo. Então, meus amigos, isso era o que eu queria contar para vocês hoje. Foi um pouquinho mais curto. Eu estou devendo para vocês uma solicitação da semana passada, que era o que se comia nas fazendas no período colonial. A pesquisa vai durar um tempinho a mais, então eu ainda estou em dívida com vocês. Nesse meio tempo, se vocês quiserem sugerir outros temas para as nossas futuras conversas de quarta-feira, ficarei muito feliz. Mas aqui eu achei extremamente curiosa essa história dos nossos navegantes. Navegar é preciso, comer aparentemente não era preciso, como diria Caetano na sua música, né? Comia-se mal, vivia-se pior nas caravelas e naus portuguesas e espanholas. Muito bem. Se alguém aqui quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma sugestão para o nosso encontro da próxima quarta-feira, sou todo ouvidos. Se não, daqui um pouquinho estou publicando os ingredientes e utensílios necessários para o nosso encontro de domingo, para que a gente faça um avocado toast e um café barranquillo. Vocês vão adorar nesse friozinho, esse café é uma delícia. Perguntas, sugestões, queixas, reclamações, elogios, tudo. Agora é hora do bicho pegar. Ninguém por hora. Eu aprendi que tem que esperar 20 segundos, que é o tempo aqui que as coisas vão e voltam. Sem sugestões? Ok. Escolho um bom tema. Se eu não terminar a pesquisa das fazendas e engenhos, escolho um bom tema para a quarta que vem. Fico feliz que você gostou, João. É um aspecto muito curioso das navegações e que não é ensinado nas nossas escolas e tem pouquíssima literatura. Que bom que vocês gostaram, fico muito feliz. Se tiverem alguma ideia, me mandem, eu vou ter o maior prazer em desenvolver para vocês, tá? Que bom que todo mundo gostou. Olha só, todo mundo gostou, que bom. Quando todo mundo gosta, é porque a coisa foi boa mesmo. Pessoal, fiquem em casa, se cuidem, fiquem com saúde. Já estou publicando os ingredientes para o nosso encontro de domingo. Se não vê-los no domingo, no Nós na Cozinha, nos veremos na quarta que vem, no Era Uma Vez. Beijão para vocês, fiquem em casa, fiquem com saúde. Fui! Tchau!